Olá, bem-vindo ao canal Rádio Derby Paulista e hoje vamos falar sobre o jogo entre Corinthians e Cruzeiro, jogo da ida pela Copa do Brasil. O Timão vence fora de casa com gol do Memphis Depay decisivo. No jogo grande ele gosta. Corinthians vence por 1-0. O título do vídeo provavelmente vai ser sobre a torcida corintiana cala o Mineirão. Foi isso que aconteceu quando a Corinthians precisou do apoio da sua torcida. A torcida foi lá. E fez e apoiou a equipe quando precisou. Beleza? Vamos falar da escalação primeiramente entre as duas equipes, né? O Corinthians começa bem o jogo no primeiro tempo, né? O Corinthians, Dorival faz uma postura diferente nesse jogo, né? Que tiraram um dos principais jogadores da equipe, que é o Rodrigo Garro, né? O Breno Bidon, o Bidon faz um bom jogo, né? Fazendo a função de meia, né? Mateuzinho fez um grande jogo, né? Coletivamente o Corinthians foi perfeito, né? Então vamos lá, vamos falar da escalação do Corinthians primeiramente. Hugo Souza no gol, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, José Martinez, Maicon, Breno Bidon, André Carrilho, Yuri Alberto e Memphis Depay. Cruzeiro entra com Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalva, Kaique, Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, Caio Jorge e Arroyo, né? É a equipe escalada pelo Cruzeiro. O jogo começa bem, o Corinthians teve mais posse de bola no primeiro tempo. O Corinthians foi melhor no primeiro tempo, né? O Corinthians inicia, inclusive, já aos 4 minutos com escanteio de cabeça. O Cássio já participa aos 5 minutos, já teve participação no escanteio, cruzamento do Depay, né? Carrilho fez um grande jogo também. Aí o Carrilho cruza a bola do Depay, que pífia, acaba chutando para o outro lado. É uma grande chance. Já aos 6 minutos o Corinthians já teve chance contra a equipe do Cruzeiro, né? O Corinthians, depois de ter tomado 3-0 contra o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, provavelmente a equipe do Cruzeiro acreditou que o Corinthians jogaria assim, né? Apático, não marcando em cima. O Corinthians começou o primeiro tempo marcando em cima, começou a buscar o jogo no primeiro tempo, certo? Foi o que a postura, a equipe do Dorival foi acontecendo. Carrilho muito bem pela direita, Mateuzinho também muito bem pela direita, né? E Hugo Souza apareceu muito bem, né? Hugo Souza, das vezes que foi exigido, pareceu muito bem. No primeiro tempo, teve algum momento em que a equipe do Léo Jardim, né? Ele tenta pressionar a saída de bola do Corinthians, né? A equipe do Cruzeiro busca pressionar a saída de bola do Cruzeiro. Inclusive teve um lance em que teve chance Matheus Pereira recuperando a saída errada do Bidu, né? Matheus Pereira consegue, e grande defesaça do Hugo Souza, que defende muito bem, né? Grande finalização. Arroyo participa, Matheus Pereira chuta cruzado e Hugo Souza responde muito bem. Hugo Souza fez um baita jogo também, assim como todo o coletivo do Corinthians. Gustavo Henrique foi outro jogador, para muito torcedor, um dos melhores em campo, pela participação dele. Ele, em jogo em alto, ele conseguiu tirar. Já teve outra chance do Memphis Depay, erro na saída de bola do Fabrício Bruno, que foi muito mal. Depay chuta a bola, acaba, né, sendo pertinho. Até então, aos 12 minutos, as grandes chances das duas equipes foram a saída errada
dos zagueiros, tentando sair bola e as equipes pressionando. Grande chute do Depay, né? Grande recuperação do José Martins. Depois o cruzamento do André Carrilho, Yuri Alberto domina e com grande qualidade o Memphis Depay faz 1-0. O lance do gol é uma jogada espetacular coletiva que sai desde a defesa, saindo com Gustavo Henrique, depois com Breno Bidon, né? Depay dá um chapéu, depois puxa a bola para a direita, depois ele vai para a área. E grande domínio do Yuri Alberto para o Memphis Depay. O Depay é muito inteligente. Se fosse qualquer atacante mediano, ou qualquer atacante normalmente faria, seria quando a bola do Yuri Alberto fosse dominado, o Depay ou qualquer outro atacante faria o que? Tentar cabecear de primeira. O Depay não fez isso, ele tentou o domínio, enganou Fabrício Bruno, deslocou o Cássio e fez um gol. É uma jogada qualidade do Memphis Depay, certo? O Depay, ele já tem feito uns grandes jogos contra o maior rival no Campeonato Paulista, que ele foi muito importante para a conquista do título. Ele começa a fazer que o Corinthians voltasse a ganhar os derbys, porque o Corinthians, desde a era Abel, tinha dificuldade de vencer o clássico contra o principal rival. O Memphis Depay faz o gol contra o principal rival na Copa do Brasil, em que um jogo era pegado, era totalmente equilibrado lá e cá, né, as duas equipes, e ele conseguiu fazer o gol que levou vantagem para Allianz Parque depois da classificação, e hoje de novo faz o gol. Ele fez gol também contra o São Paulo, é um jogo que o São Paulo poderia ter ganhado tranquilamente, né? Poderia ter virado aquele jogo que começou 1-0 ou terminado empatado, e Depay decide aquele jogo, certo? E Depay de novo hoje faz o que se espera dele, o que o torcedor se esperou dele, né? Muito bem Carrilho pela direita, muito bem Depay, a participação dele de fazer a função com o Breno Bidon, que faz função de meia, o Carrilho, que muitas vezes ele é um jogador que carrega a bola de trás para frente, para que o Garro, o Yuri Alberto e o Depay tenha função de criação no ataque, e hoje o Carrilho é um jogador que pela direita ele faz a função de segundo volante, de ter uma saída de bola, e ele de puxar, de transição de meio campo para o ataque, além de fazer função de articulação, de criar jogadas. E o Carrilho foi muito bem, e o Cruzeiro deu muito espaço para o Carrilho fazer o que ele gosta, né? A gente fala, a torcida do Corinthians vinha criticando as posturas apáticas nos últimos jogos, goleada contra o Cruzeiro que tomou, o empate contra a Juventude. O Corinthians terminou atrás do Santos. A equipe do Corinthians entrou passeando nos últimos jogos no Campeonato Brasileiro, com medo de ter risco de lesão, né? Um grande passe do Bidon para o Carrilho, que cruza aquela bola, e Yuri Alberto domina, e Depay faz bem. Corinthians acaba segurando um pouco a intensidade depois de fazer o gol aos 22. O Corinthians segura um pouco e começa a puxar mais contra-ataque, né? Até então o Corinthians vinha propondo o jogo, buscava marcar a saída da bola do Cruzeiro, né? A algum momento conseguiu achar, né? Tentava propor mais o jogo, né? E depois do gol o Corinthians relaxou um pouco, né? Então já no segundo tempo o Cruzeiro muda da postura, inclusive o treinador do Cruzeiro ele faz, né, uma troca importante. Ele coloca Cine Terra, né, para poder, e Jonathan Jesus para acompanhar mais o Cruzeiro, o lado. O Cruzeiro é uma equipe, né, que é um dado interessante. O Cruzeiro é uma equipe que tem melhores aproveitamento fora de casa. É uma equipe ativo, de jogo direto, de mais transição. Quando tem espaço, contra-ataque é melhor. O Cruzeiro perdeu jogos importantes em casa, contra Santos, Sport, entre outros, e ganhou outras contra adversários extremamente difíceis,
né? O Cruzeiro fez um jogo de boa qualidade contra duas potências nacionais que são Palmeiras e Flamengo. Inclusive, nos ambos jogos poderia ter vencido. Então o Cruzeiro é uma equipe tendo melhor aproveitamento fora de casa por causa do estilo de jogo de ser de contra-ataque rápido, porque tem jogadores de velocidades. Então esse é um dado importante que o Cruzeiro tem. Com as trocas, o Cruzeiro tenta propor mais jogo anormal, né? O Corinthians começa a fechar meio campo, é o que faltou no jogo no Mineirão, que tomou 3-0. Corinthians não propôs uma boa movimentação, sustentação no meio campo naquele dia, naquele jogo do Campeonato Brasileiro. Nesse caso, ele consegue fazer sustentação com Martínez, Breno, Bidon e Maicon. E também as trocas foram acontecendo dessa maneira. O Vitinho entra no lugar do Carrilho para poder fazer a função de transição rápida de contra-ataque. O André entra no lugar do Yuri Alberto. Ele ajuda a fazer a marcação e ele André é um jogador interessante, é um meio-campo que pisa muito na área. Lembra muito o Paulinho, né? E o Rodrigo Garro entrou para cobrir essa função de segurar mais o jogo e o Corinthians começa a jogar com 3 zagueiros. Depois dessas trocas importantes, né? Depois Gabigol acaba entrando, né? Cruzeiro teve um lance de cabeça do Arroio, que o Hugo Souza pega o segundo tempo, né? Um grande cruzamento pela direita, o Arroio acaba cabeceando e o Cássio domina de uma maneira correta, né? Então Cruzeiro começa a tentar mais, buscar o jogo, mas tentou mais cruzamento. E Corinthians tinha alguma chance de contra-ataque, né? O Carrilho pela direita e o Alberto de cabeça, né? Carrilho teve muita liberdade pela direita. E até então, a reclamação do Léo Jardine, o treinador do Cruzeiro, em relação, né, à torcida, a falta de apoio da torcida, que foi reflexo que se sentiu, né? E ao mesmo tempo se falou também da torcida do Corinthians de fazer mais barulho dentro do estádio, porque a equipe do Cruzeiro sentia a necessidade de apoio da torcida jogando em casa, né? E o treinador simplesmente sentiu a falta do apoio da torcida. Então, é um reflexo de o que aconteceu, né? O Cruzeiro começa a buscar invenções, jogadas de lado, né? Matheus Pereira teve um chute que passa pelo lado, né? Teve uma versão, Arroio domina pela esquerda e o Matheus Pereira chuta, a bola acaba sendo cruzado, né? Passou pelo Caio Jorge também, que muitos pediram para que pudesse chegar. O Caio Jorge foi muito bem marcado entre zagueiro, Gustavo Henrique e André Ramalho jogando muito bem. O Matheus Pereira, ele gosta muito de puxar pelo meio até pela ponta esquerda. Matheus Pereira não teve muita liberdade de fazer o jogo que ele gosta, né? Isso que foi visto pelo lado do Cruzeiro. O Cruzeiro foi muito bem marcado. O Corinthians entrou a vigor do mata-mata, de marcar, anular as ações do Cruzeiro, e teve um lance emblemático. Aos 39, o Vitinho chamou o Fabrício Bruno para dançar pela esquerda, quase faz um golaço. Tinha André também no meio pedindo, né? Mas um grande lance do Vitinho pela esquerda, né? Em cima do Fabrício Bruno, né? Que teve um jogo, algumas dificuldades no lance de algum momento do jogo, né? Um grande lance do Vitinho. Cruzeiro tentou até o último minuto, né? Buscando o empate mais pelo cruzamento, né? Maicon já deslocando mais pela trás. E depois entrou com o Gabigol, certo? Aí teve um cruzamento pela direita. Fabrício Bruno de cabeça, a bola sai raspando. Ou seja, o Cruzeiro nos últimos minutos tentou mais cruzar bola na área devido à boa marcação do Corinthians. Depois
as trocas fizeram com o André povoar mais o meio campo, depois o Charles também. O Corinthians entrou com 3 zagueiros, aí puxando linha de 5 no meio campo. O Gabigol entrou, acreditava que ele poderia fazer função de atacante, mas ele fez função mais pela ponta direita, né? E o próprio Gabigol teve chance no últimos lances, o Gabigol chuta, né? E isso foi o reflexo do Cruzeiro, de todo o jogo, né? Matheus Pereira domina, o Gabigol acaba chutando para fora. Acreditava que ele poderia fazer função de atacante e não fez. Então foi isso que reflete o jogo entre o Corinthians e o Cruzeiro. O Corinthians e o Cruzeiro foi extremamente... O Corinthians entrou ligado, marcando as melhores eficiências do ataque do Cruzeiro, melhores armas do Cruzeiro, e conseguindo fazer o jogo bom, marcando pressão alta, marcando a saída. Teve mais posse de bola nos primeiros 15 minutos, teve mais chance. Depois do gol, o Corinthians começou mais a esperar o Cruzeiro fazer o seu jogo, e no segundo tempo segurou, né? Agora, claro, tem 90 minutos ainda. O time do Cruzeiro continua sendo melhor em termos de elenco, tem um treinador ainda melhor. O Cruzeiro tem mais grana hoje. Tudo pode acontecer no próximo jogo. Futebol precisa ser jogado, independente se for fora de casa ou dentro de casa. Mas o Corinthians tem uma vantagem importante para a Neoquímica Arena. E vamos ver se consegue segurar o jogo no domingo, às 18, a semifinal entre Cruzeiro e o Corinthians. E é isso. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau.